Então, retomando nossas atividades, vamos agora para a segunda parte, com os professores da PUC São Paulo. E a gente não combinou, vocês têm alguma preferência? Então, vou passar a Helena, né? Então, muito obrigada de novo, Helena. Obrigada a vocês por a gente poder estar junto de novo. Valéria, obrigada aos companheiros dessa tarde aqui. Vocês também. Valéria, quanta gente, hein? Olha que arraso. Vocês pensam que é assim sempre? Pensam que é assim sempre? Não, não tem essa plateia sempre, não. Então, Valéria, vou dizer uma coisa que foi difícil para mim. Foi difícil. A gente não precisa anotar nada que a gente vai conversando. Foi difícil. E eu vou dizer já porque foi difícil. Foi difícil porque, assim, eu comecei a ler e eu fui encontrar... Primeiro que, nos seus agradecimentos, eu encontrei uma outra Valéria. Porque a Valéria foi minha aluna e a Valéria tem esse jeito, tipo, mulher funcionando. Pá, 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 pá. Aí você começa a ler os agradecimentos... É uma mulher desbordada, sem bordas, sabe? Que vai jorrando afeto, amor. É incrível. Eu falei, cadê aquela Valéria? Tchau, 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 tchau. Uma coisa, então, já foi uma outra Valéria que eu fui encontrando. E encontrei também um pedaço dessa Valéria, porque, Valéria, eu não sei se você se deu conta, mas quando você está agradecendo ao seu novo amigo, que deve estar aqui, o revisor... Acabei de falar para ele, esqueci de falar agora. Então, quando você está agradecendo para o Luiz, vou só ler para vocês verem Sandálias da Humildade. Olha o que a Valéria diz. Ela diz assim, espero que esse casamento, é o casamento entre eles, que acabaram de se encontrar, né? Espero que esse casamento entre mim, parênteses, arquiteta de ideias mirabolantes, fecha parênteses, e ele... mestre de obras. Sabe quem é o mestre de obras? Entre parênteses, Michelangelo. A Valéria simplesmente chamou Michelangelo de mestre de obras. Eu falei, nossa! Aí eu comecei a rir, falei, não, só a Valéria, é a Valéria, não tem jeito. Eu entendi total, obviamente. Que ele... Se não é ele... Você disse aqui, ó... arquiteta, mestre de obras, mas você é Michelangelo, não é qualquer mestre de obras, entendeu? Não é qualquer nota, é o Michelangelo. Mas ele construiu minhas palavras. Claro. Mas eu falei, nossa, sua Valéria, que muito bom chamar o Michelangelo de mestre de obras, é muito bom. Já pensado nisso. É muito bom. Mas é claro que eu entendi. Mas é que foi muito bom. Eu comecei a rir, falei, muito bom isso. Isso vai ficar para sempre, para mim, eu vou citar sempre. Eu falei, gente, sabe quem é Michelangelo? Mestre de obras. Está pensando que é o quê? É mestre de obras. Mas é muito legal, sabe por quê? Porque isso se liga ao parágrafo seguinte. Porque é uma coisa muito legal que, primeiro, você agradece a Cida. Sim. E isso foi assim. Aí junta com o mestre de obras. Porque a Cida é a nossa secretária, que ajuda todo mundo. Então, antes dos professores, a Cida. Então, já foi um pé no chão, um negócio também muito legal, Valéria, sabe? Bonito isso. E aí fui descobrindo um tipo de afetividade que você não deixa desbordar assim no seu cotidiano, não. Talvez isso pode se juntar com o que o Marcos falou lá, tem alguma coisa aí de uma outra luz que, sei lá, né? Sei lá. Pensa aí. Pensa aí, pensa aí. Em termos do que tem aqui, por que foi difícil para mim? Porque, assim, como vocês viram, a Valéria vive isso. Ela é isso. Da ponta do dedo ao fio do cabelo. Então, e essa é uma das características de um lado do pesquisador, que o pesquisador, de fato, ele está investido de um troço que ninguém tira dele, ele está investido desse troço. Então, embora você não tenha o discurso acadêmico, que você já apresentou, e as razões pelas quais ela não tem, o seu objeto, isso que você traz,
é uma coisa muito curiosa que ele é muito misturado com você. É como se não fosse um objeto. É como se fosse, de fato, você, sua vida, seu jeito de olhar, seu jeito de fazer, seu jeito de se relacionar. Então, para mim, que tem um outro entendimento de corpo, a certa altura, eu comecei a ler e falei, eu só vou conseguir entrar no trabalho se eu entrar com a lógica da Valéria, porque senão eu vou brigar em cada página. Porque é o seu trabalho, não é o meu, obviamente. Então, também foi uma coisa interessante essa, de eu tentar ver como é que eu vou pensar isso com a sua lógica, de quem é isso, vive isso, e não vai fazer reflexão crítica sobre isso, como eu faço nas minhas aulas, a reflexão crítica, põe em perspectiva, etc, etc. Então, foi sendo montado um diagrama que, depois que eu consegui montar esse diagrama, eu consegui entrar no seu trabalho e ver por que que você funciona com essa lógica e o que é que você fez aqui de contribuição para quem está dentro disso. E, na verdade, todos esses dados, todos que os colegas já apontaram, é de um fôlego. É que quando a gente fala assim, 1.500 pessoas, parece um número. Sabe que é 1.500 entrevistas? Sabe que é isso? É muita coisa. Porque são 1.500, sabe? 1.500, você conta 1, 2, 3, até que chega no 1.300 e ainda faltam 200, entendeu? É muita coisa. Então, eu acho que também você deve ter visto que você tem um fôlego para esse tipo de colaboração. Sabe? É um baita fôlego para montar banco de dados, para montar estatísticas que podem colaborar para outros seguirem em outros caminhos. Então, eu acho que você, de fato, está fazendo isso que você gostaria de estar fazendo dentro dessa sua lógica. Qual a contribuição que eu vou falar bem pouco, porque, assim, é a lógica da Valéria. Eu vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas, mas é o que você está propondo. E que eu só posso respeitar porque está super sistematizado, está super organizado, ou seja, atendeu ao que precisava atender formalmente, dentro do que você está topando fazer e propondo fazer, e você não se furtou. E aí eu fui percebendo, assim, eu tenho uma leitura de que esse jeito da gente estar na internet, em todas as redes sociais, produziu na gente, em todos nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, hein? Ninguém está escapando disso, não. Em todos nós, uma coisa que eu chamo de um discurso auto-autorizado. Você se auto-autoriza. Você posta o que você quer, a hora que você quer, para quem você quer, deleta quem você quer, curte quem você quer. Você se auto-autoriza. O tempo inteiro você se auto-autoriza. Então, esse discurso auto-autorizado, como é no Instagram, é claro que esse seu discurso aqui é um discurso que tem essa característica. Então, não adianta a gente vir aqui e dizer assim, mas cadê a referência disso? Mas cadê a referência daquilo? Porque, por exemplo, eu falei, por que ela não colocou nenhuma bibliografia sobre vínculos, hábito, coisa tão importante, entendeu? Para isso que você está falando. Aí eu respondia para mim mesmo, porque é do Instagram, e no Instagram ninguém faz explicações didáticas. Ninguém diz assim, olha, o brócolis tem ferro. A pessoa vai de outro jeito. E eu acho que também aqui você foi indo desse outro jeito. Porque é um jeito de você lidar na vida. E isso aqui faz parte da vida. Você reconhece isso? Sim. Claro, a gente vai conversando. Na verdade, Helena, realmente, eu não... Nem me passou pela cabeça perguntar isso para a Lúcia, qual que era a bibliografia sobre hábito e vínculo e crença, porque quem me deu essa aula foi ela. Então, eu coloquei como... Ela me corrigiu sobre o que eu acharia que era um hábito, que é diferente de uma crença e que é diferente de um vínculo. Então, eu fiz a minha ideia, eu mostrei para ela a minha ideia, como eu trato os meus alunos
e os meus amigos dentro dessas 3 perspectivas, e ela me corrigiu e disse, não, aqui é assim. Tanto que eu coloquei exatamente a explicação dela na página 221, exatamente o que a Lúcia falou na orientação, tá, sobre hábito, vínculo e crenças. Aqui são palavras dela que eu entendi como funciona e na verdade, quem colocou aqui, fazer um parênteses, foi, na verdade, quem escreveu em linguagem acadêmica foi o Luiz. E eu falei com as minhas palavras para ele, e dentro de uma engrenagem acadêmica, ele colocou aqui. Então, quer dizer, ficou bem claro que eu não estava julgando o seguidor como ele é afetado. Na página 221, que eu fico explicando bem o que é hábito. O hábito reforça a crença, então a engrenagem na qual o hábito, crença e vínculo estão juntos precisa estar em movimento. Então foi você que me deu essa aula, eu achei fantástico, eu tive que colocar aqui. Eu acho que esse é o tipo, porque vocês não devem saber disso, porque vocês não são todos aqui da universidade. Mas quando é um doutorado, tem um negócio assim, tudo que você põe, você tem que dizer, estou apoiado aqui, isso aqui vem de não sei quem, tarará, 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 porque tem uns protocolos, sabe? Tem uns negocinhos assim, meio apertados, né? É que o objeto permite. E também porque ela trouxe nas considerações finais como coisas que ela ainda vai fazer. E também porque o objeto permite. É o Instagram. Ela está falando do Instagram como... Ela não está falando do Instagram, ela está fazendo aqui uma fala que você demonstra como funciona o negócio. É como se o seu objeto não estivesse fora do seu texto. O seu objeto foi trazido para dentro do seu texto. Então, esse tipo de fala está muito... É possível. Eu quero dizer também que eu quero escrever, na verdade, por isso que está aí nas considerações finais, porque eu quero escrever sobre isso. Então, por isso que eu falei, eu reproduzi essa aula que eu tive, porque são coisas que ainda eu quero pesquisar, porque, como você deve ter centenas de bibliografias para que eu possa entender melhor esse contexto. Então, são coisas para depois. Só que não está só nisso. É um jeito de fazer a sua argumentação que prescinde disso. Prescinde disso. Ou seja, é um jeito de fazer um doutorado um pouco diferente dos doutorados que não são sobre Instagram, materializando um Instagram aqui. Porque a própria formalização, o jeito que vão aparecendo, ou seja, por que você precisa ir colocando as fotinhos das coisas? Porque você precisa trazer a gente para dentro desse jeito. Desse jeito. Não é, sabe, você não fala sobre, você fala com o Instagram. Então, foi isso que foi me permitindo ir conversar melhor com você, porque o tempo todo eu esbarrava nesse entendimento, porque como se trata de corpo, desse corpo que é o corpo do outro, que muitas pessoas desejam, e essas 1.500 confirmaram, esse jeito de lidar com o corpo do outro. Então, esse entendimento de corpo como alguma coisa que é domestificável, sabe? Você domestica ele, seja na fantasia que você mesmo fala aqui para a gente, a fantasia de você querer ter o corpo do outro, ou você querer ter alguma coisa parecida com o corpo do outro, ou uma coisa importante que você falou, que eu acho que é um gancho importante, não tem mais o espelho, não precisa mais do espelho. Tanto que aquela imagem foi ótima, que o Tiago conseguiu. Não é? Só abandonando o espelho. Abandonando, isso é muito revelador de um tipo de entendimento de mundo aonde, de fato, o poder das imagens que são fabricadas, inclusive as que eu fabrico com todos os filtros, fingindo que eles não estão, ou dizendo que eles estão, porque isso faz parte de me aproximar mais das pessoas que também precisam dos filtros, que também vão... Ou seja, tem um jeito, que é um jeito de mostrar isso que você fala, como, através de um certo tipo de afeto, você vira amiga de uma cliente em potencial,
mas que precisa de uma esperteza de saber chegar junto ali. Ou seja, tudo isso é de um jeito que eu faço as leituras críticas disso nas minhas aulas, mostrando como isso está nos afastando do corpo, como, de fato, isso não é corpo, mas é com esse corpo que você trabalha e que tem uma moção de pessoas interessadas, que você não está falando sozinha, tem um monte de gente interessada. Então, é a fabricação de um certo tipo de celebridades que você mesmo fala que essas celebridades elas podem passar, mas o que produz a celebridade não passa. Sim. Ou seja, pode não ser a Kéfera no ano que vem, mas aquilo que fez a Kéfera ser a Kéfera vai produzir a próxima Kéfera. Sim. Né? Que isso também, ou seja, é alguma coisa que não vai ser fácil desmontar, porque ainda está muito agudo o negócio, está muito agudo. E em sendo em torno do corpo e com esses dois eixos que você trouxe, essa longevidade e esse corpo incrível, essas duas coisas, mediadas por essa saúde que você chama a atenção aqui, saúde não é mercadoria, não dá para comprar, é um processo, como o Daniel falou, e um processo toma um certo tempo, e ela mesma chama a atenção, ninguém quer gastar muito tempo, porque quer rapidamente ver alguma coisa acontecendo para você poder seguir, alguma coisa acontecendo. E para que alguma coisa aconteça, assim, rapidinho, porque a gente está falando de Instagram, que é uma coisa que é rápida, é tão rápida que é um emoji mesmo, porque é rápido, tem que ser muito... 15 segundos lá no story, sabe? Aí você para e diz assim, a gente está num mundo onde a imagem precisa só 15 segundos. Gente, 15 segundos. 1, 2, 3... Acabou, morreu. Acabou. Vamos adiante. E um para trocar depois, se não interessar. Né? Se não te interessar, você não fica... Você fica meio. Bate o olho, vai adiante. Então, e tem uma coisa que é assim, é como se os valores desse campo com o qual você está trabalhando, eles tivessem contaminado tudo o que tem aqui. Entendeu? São esses valores que estão aqui. Porque é o que te move, é a tua profissão, é o que você faz, é o livro que você já fez, é o próximo que você vai fazer. Esse é teu campo, são esses valores. Então, não é essa noção de corpo que eu pretendo continuar fazendo uma leitura crítica, porque esse não desmancha se você não faz ginástica uma semana, porque demora mais de uma semana para construir, então demora mais de uma semana para desmanchar. Mas o que você constrói em uma semana, desmancha em uma semana, é claro. Se você faz peso, se você não fez, pelancou. Não teve jeito. Não teve jeito, porque é de fora para dentro, não é de dentro para fora, não tem jeito. Inclusive, a escolha da música I'm Wrong, as pessoas me perguntavam várias vezes, e eu tinha que ser imparcial. Dentro daquele discurso que aquela pessoa acredita, a pessoa fala, mas eu estou errada em querer fazer Botox? O problema é meu. Eu estou errada em tomar um diurético, eu estou errada. E, sim, ela quer construir o eu dela com bases no outro, dentro daquela bolha. Ela sabe que aquilo pode adiantar um pouquinho a morte dela. Mas, sim, ela falou, sim, mas esse o problema é meu, né? Estou errada de querer fazer isso. Eu falei assim, não, você me responde, você que tem que me responder. Eu falei assim, você acha que, você acredita que você pode ter mais longevidade indo por esse discurso? Eu falei assim, eu acredito que não, mas eu quero fazer isso hoje. Aí por isso a escolha, sim, eu estou errado. Eu falei, tudo bem. Eu não quero estar errada e eu quero que aconteça rápido. Eu quero semana que vem que você me diga, Helena, você está linda, não tem mais nenhuma ruga. Não quero que você me veja daqui a um ano. É semana que vem. Então, essa urgência toda, tudo isso, por exemplo, essa ideia de que está tudo contaminado pelo próprio ambiente no qual você está, que tem a ver também com os questionários, porque foram 20 perguntas de múltipla escolha. E 5 perguntas de sim ou não. Então, é claro que com múltipla escolha, sim ou não, que vieram das próprias pessoas, as próprias pessoas só vão responder sim ou não ou escolher alguma dessas coisas. O que vai reiterando de que é rápido, ligeiro, e que não cabe uma reflexão crítica que
você possa dizer, vamos interromper isso aqui e ver no que a gente está montando, que mundo é esse? Entendeu? Que mundo é esse povoado por esses corpos? É possível mesmo longevidade? É possível mesmo vencer a morte? A não ser mitologicamente, entendeu? É possível mesmo, sabe? Não cabe essa reflexão. Não combina. E tem um monte de gente esperando essas promessas de viabilizar isso, mesmo todo mundo sabendo que, como começa ali, vai para o cemitério. Quer dizer, pode ser cremado, não precisa ir para o cemitério. Mas começa onde? Começa ali. Exatamente. Tem cemitério. Isso aqui. E como não cabe a discussão da morte mesmo, tanto que só tem a Kéfera falando da morte do cachorro. Ninguém, nesses 4 anos, falou de morte. Você está 4 anos estudando isso, ninguém vai falar de morte quando morte está no chão, em cima do qual tudo isso está montado. Ou seja, como é difícil nesse mundo, como tudo isso continua velado e vai fazendo essas fantasias da gente, dessa potência de um corpo permanentemente jovem. Por que será, né? Por que será que isso gruda em tanta gente? É o imaginário, é o grupo do imaginário do herói. Quando eu perguntei, eu até me incluo lá, até onde você iria para ganhar? Até onde o que você é capaz de fazer para chegar em primeiro lugar, para ganhar aquilo? Então, na verdade, não estamos falando só de atletas, tá certo? Falando de qualquer pessoa, em qualquer segmento. Até onde, o que você faria para ser a melhor professora universitária, a melhor professora de inglês, a melhor professora de dança, o melhor fotógrafo, o melhor... Entendeu? Então, o que você teria... Você paga esse preço? Esse preço, nós descobrimos... A Lúcia é um discurso híbrido, né? Na verdade, uma coisa está intrínseca na outra. Ter o corpo perfeito, se você fizer tudo para ter longevidade, de brinde você vai ter um corpo melhor torneado. Agora tem gente que só vai por esse viés, né? Então é isso, as pessoas respondendo que sim. Esse pessoal do imaginário do herói, esse grupo faria qualquer coisa para ser herói. Qualquer coisa. E eu tenho a impressão que isso que você falou, que você mesma se vê, que é uma mistura dos três, acho que eu migro entre os três. De alguma maneira, deve ser um desejo da maior parte das pessoas. Sim. Deve ser um desejo desse grupo, dessas 1.500 pessoas, porque, às vezes, deve dar uma tentação de ser transgressor. Sim. Né? Às vezes, dá só o desejo de parecer o herói. E todos os tempos nós queremos ser aqueles que influenciamos, aqueles que transformamos, etc, etc. Ou seja, de alguma maneira, eu acho que é uma sugestão que eu te faço, se você pensar em seguir adiante com isso, eu acho que em algum momento seria, caso você concorde, que em algum momento seria importante você dizer que talvez isso seja o que mais move todo mundo. Porque todo mundo quer ser absolvido de ser transgressor, porque é herói. E todo mundo é herói porque quer ficar nesse papel de liderar alguma coisa, alguma transformação, alguma colaboração. Eu acho que esse é um passo adiante para essa tipologia que você fez, para dizer, tem a tipologia, mas elas não são fechadas, segmentadas assim, sabe? Porque deve dar o desejo, mesmo em quem é só seguidor, de ser absolvido por cometer seus pecados, porque ser estimulado a vencer e se achar resolvendo e transformando alguma coisa com quem está perto, ou em si mesmo, ou etc, etc. Eu acho que tem alguma coisa aí em termos psicológicos que mexe um pouco nesses afetos, sabe, da gente com a gente mesmo, da gente com os outros. Eu tenho a impressão, para pensar um pouco nisso daqui. Agora, no começo do trabalho, você mesma fala, e eu achei isso muito legal, você fala num território de exercício crítico na página 30. Aí eu me empolguei. Quando você está falando das chamadas de capa, lá da boa forma e tal. Lá na página 30, você fala assim, essa chamada de capa gera um desejo.
um desejo que faz parte de um discurso que está construído para gerar esse desejo. É claro, eu quero ter o corpo daquela mulher maravilhosa, eu quero usar aquela roupa incrível, eu quero estar naquela festa extraordinária, eu quero encontrar aquelas pessoas, enfim. É um desejo de produzir esse desejo para gerar atos de consumo. E o território da persuasão é o território das vendas, da propaganda, do direcionamento, mas também pode ser um território de exercício crítico. Exatamente a proposta desta tese. Então, eu achei que aqui, Valéria, tem a continuidade da tese. Porque aqui está juntado a produção de desejos que a propaganda faz, que é para gerar esse consumo todo em torno do qual está tudo isso montado, e as celebridades se inscrevem, e todos os posts, e todos os produtos vendidos, e todo o corpo vendido, e toda a saúde vendida. Tem todo esse consumo. E aqui, nessas 4 linhas, você juntou o desejo, a publicidade, o consumo, mostrou que tem um território de persuasão. E você diz que, mesmo aí, dá para fazer um exercício crítico. Então, tenho a impressão que tem alguma coisa aí em você que já está te despertando para a próxima etapa. Porque todos nós sabemos que isso não vai durar o resto do tempo. E mesmo o Instagram não é uma mídia social que vai... Daqui a 10 anos a gente vai dizer, Instagram é o quê? Um negócio parecido com o Orkut? Foi um negócio aí? Tá? A gente sabe disso. Então, também esse jeito de pensar que o Instagram faz com a gente também vai ser transformado. Então, o jeito de comunicar, o jeito de mostrar as emoções, etc., 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 vai mudar. E eu acho que vai ter um caminho para você migrar junto quando isso aí enfraquecer, que você pode ter uma saída para não enfraquecer. Porque tem um exercício crítico para ser feito a partir disso tudo que você montou, que são dados ufa. Ufa, ufa, ufa. Muita coisa. Deixa eu ver se eu... Uma coisa também, eu acho que talvez você possa pensar, que você montou essa hipótese de que a Jane Fonda e o Schwarzenegger, como eles vêm do offline, eles são os únicos velhos no online. São velhos que duram no online, porque eles vêm do offline. E acho que aí também tem uma coisa para mostrar um pouco melhor, para te ajudar a pensar isso, que é o seguinte. Na área jornalística, área na qual eu trabalho há muitos anos, 40 anos e tal, os jornalistas que sobrevivem no offline, com os seus blogs, vieram do online. Quem começa direto no online não tem essa credibilidade. Não tem uma credibilidade. Vai construindo outra coisa, mas não é uma referência de credibilidade. Porque tem estudos feitos sobre isso, inúmeros na área da comunicação, mostrando que tem isso. Então, eu acho que aí você teria um argumento para pensar de outro jeito também, de entrar de outro jeito no Schwarzenegger e na Jane Fonda, que tem alguma coisa a ver com credibilidade. Tem alguma coisa a ver com credibilidade. E que isso tem a ver com essa ideia de credibilidade cultural, os mais velhos, que têm uma sabedoria, um não sei o que lá, e que migra para a credibilidade, não acha? Eu acho, e mediante as suas colocações na qualificação, eu coloquei dessa maneira para dizer, não que eles são velhos, né, mas para dizer que a idade deles, pela Organização Mundial da Saúde, considera eles como terceira idade, como idoso, tá certo? Agora, a hora que eles morrerem, eles ficam como um Highlander, eu acredito. Eles sempre alguém vai lembrar da Jane Fonda dando aquelas aulas e fazendo...
Sim, e hoje ela faz o mesmo trabalho com idosos. Ela dá as mesmas aulas e para mostrar para as pessoas não pararem de se mexer e ter mais longevidade. Como o Schwarzenegger é um mito de referência para você ter um corpo perfeito, mas ele já mudou esse viés fazendo as feiras anuais que ele faz, que promove mais de 500 esportes diferentes do bodybuilder, que é lá ficar se mostrando o corpo como Hércules, né? Então, ele parte do pressuposto que todo mundo tem que se mexer, porque se a pessoa se mexe, ela gera energia. Então, ele quer que todo mundo pratique um esporte que não seja amador, nem que seja campeonato de bolinho de gude, pular corda. Então, ele quer essa movimentação. Por isso que eu acho que eu coloquei eles dessa maneira, que fica um questionamento, né? Se a Kéfera, a Bela Falcone, a Bela Gil, até quanto elas vão durar? Acho que se elas tiverem... Acho assim, vamos falar claramente, no filme, se elas tivessem uma espada de Highlander, eu acho que elas não teriam, não sei, minha opinião pessoal, pelo tudo que eu entrevistei os seguidores dela, eu acho que elas não cortariam a cabeça do adversário. Elas não ganham imortalidade, tá certo? Eu acho que eles dois ganham, agora elas não. E eu tenho a impressão que tem alguma coisa que eles, não apenas eles souberam migrar do offline para o online, mas eles souberam migrar o tipo de coisa que eles propunham offline para o que eles estão propondo hoje. Ou seja, o tipo de coisa... Porque, é claro, o Schwarzenegger não poderia propor bodybuilding porque ele tem mais de 60 anos. Mas ele não é besta. Ele não vai propor uma coisa na qual ele não vai ser o herói. Ele já propôs o bodybuilding quando ele era o herói. Então, o que ele faz agora? Ou seja, qual é a continuidade para... num mundo que continua valorizando o que tem para fazer com quem teve aquele corpo, mas não tem mais. E a Jane Fonda é a mesma coisa. Sim. Ela não vai ficar dando aula para você de maiozinho. Ela é uma senhora, então tem um tratamento para ela poder dar aula de maiozinho. Não é como ela dava aula com as fitas dos anos 80, que era de fato ali, sem nenhum filtro, sem nenhum nada, sem nenhuma meia, nada. Por quê? Porque ela é uma senhora. E por mais que o tempo é o tempo. Mas eles souberam migrar. E tem alguma coisa que isso não tem a ver com a temporalidade do instantâneo do Instagram, que é uma coisa mais rápida. Então, como é para atender mais rápido, vai precisar ter uma sabedoria dessa temporalidade que precisa de estender no tempo para a Kéfera continuar Kéfera com 60 anos. Sim. Porque não vai ter mais nem Instagram, e etc, etc, etc. Então, tem uma outra temporalidade mexida aí, que acho que talvez você possa, mais coisas que você for escrever, agregar para esse... Além de dizer que tem só a migração do para o offline, tem a questão da credibilidade e tem uma questão da temporalidade, que são temporalidades muito distintas de uma coisa para outra. E só para finalizar, porque eu ainda vou conversar com você depois, porque tem tanta coisa legal para a gente trocar, para a gente continuar conversando, mas acho que tem alguma coisa que é lá com o Keleman e que é nessa página que já foi citada no 81, que é a prática de corpar. E por aí, essa proposta desse corpar, que só esse verbo já é um verbo muito bonito, porque não é encorpar, é corpar. Ou seja, não é trazer algo para o corpo, é fazer corpo. Então, é um verbo outro, diferente, porque uma coisa é você traz alguma coisa para o corpo, quando ele não corpa, ele desaparece rápido, porque ele não virou corpo. Ele só foi encorpado, aí depois ele desencorpa. Em e des. Mas o corpar é diferente. A prática do corpar é fazer aquela informação, seja aquele tipo de ginástica, seja aquele tipo de respiração, ser corpo. Não é uma coisa que você faz 1h30 na academia. É um jeito que você respira na hora que você acorda, na hora que você sobe a escada, na hora que você conversa, porque corpou. Então, nesse ambiente, que é um ambiente nessa fabricação de corpo rápido, a prática de corpar é também dessa outra temporalidade. Sim. É mais lenta, não combina, não
combina com isso aí. Mas eu acho que, daqui a pouco, todos nós vamos querer um pouquinho mais de lentidão. Todos nós vamos querer um pouquinho mais de lentidão. Porque eu não conheço ninguém, e eu acho que vocês não conhecem ninguém também, que não esteja, quando você pergunta como você vai, atropelada, atrasada, devendo. Está todo... Ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Pode ser meu neto mais jovem, que tem 17 anos, posso ser eu, que tenho 68, todo mundo está atropelado. E você diz assim, mas por que uma pessoa de 17 anos está atropelada? Porque... Mas porque quantas horas ele fica no celular? Quantas horas eu fico no celular? É que a gente esquece. O dia continua tendo 24 horas. Essas 6 horas que a gente fica no celular tem que acomodar nas 24. Então, alguma coisa vai ficar pendente. Não vai não, entendeu? Alguma coisa vai ficar pendente. Então, acho que isso não dura mais 20 anos. Nessa maluquice que a gente vem vendo dos anos 90 acelerando. Daqui a um pouco de tempo, a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo só para respirar, uma respiração mais extensa, sabe? Porque todos nós agora respiramos rapidinho, e todo mundo tem dor na coluna, e está todo mundo com retificação na cervical, e a Valéria deve estar sabendo muito bem disso, porque ela está consertando tudo isso. É uma coisa tão doida. Eu vou contar para vocês que eu ando de transporte público e eu moro fora de São Paulo, eu venho de trem. No trem, hoje, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu no trem. Entrou uma mãe e uma filha. Para a gente ver como a gente nem presta... É a mãe e a filha, não eram desconhecidas. A mãe e a filha que se gostam, etc, etc, etc. A menina, Valéria, estava falando com o namorado. Ela disse assim, não, mas eu estou aqui falando com a minha mãe, por que eu não te liguei? Porque o telefone não pegou. Eu estava falando. Enquanto ela estava falando com o namorado, a mãe falava com ela, dizendo assim, você não está prestando atenção na foto que eu estou te mostrando. Quando eles estavam do meu lado, eu falei... Alô? Falei... Ou seja, eu estou te mostrando uma foto. O que é mais importante no mundo do que eu, me, myself and I? Entendeu? O que tem mais de importante no mundo do que eu, na hora que eu quero, o que eu desejo? Então, esse negócio está tão hiperinflado que eu falei, nossa. Então, é só para dizer que essa arte de corpar, hoje em dia, tem pessoas que procuram mais a yoga, a meditação. Claro, hoje em dia está super em alta isso, né, para que as pessoas entrem de encontro com seus pontos energéticos, né, que já vem lá da acupuntura, que vem do mestrado. Mas as pessoas procuram a dança hoje, como você citou, mas talvez não seja possível em 1 hora e meia, a pessoa tentar fazer essa arte de corpar, que eu só vou ler só o primeiro, o que é os 5 passos. Observar, exagerar, desintensificar, pausa e reorganizar. Então, eu observo nas aulas de dança que eu acompanho, principalmente a minha amiga está aqui presente, ela é uma ótima professora de dança, e ela não dá a mesma dança que você deu na clássica, mas ela veio da base clássica também. Mas eu percebo que eu, quando faço, a Lúcia ou qualquer outra aluna dela que está aqui, que a gente consegue fazer esses 5 passos. Quem dança, eu acho que consegue fazer esses 5 passos, porque você entra dentro de um portal como Black Mirror, entende? É um portal que você respira melhor, porque você está anestesiado por um universo paralelo. Então, eu percebi, depois da qualificação, olhando o que o professor falou, do corpar, através desse livro. E depois de lá, eu comecei a observar a aula de dança diferente. Porque no horário que eu fico, não tem outra referência para que eu veja. E essa referência me trouxe que é possível corpar quando você se desliga disso, entendeu? Do celular, do Instagram, para fazer uma atividade que você entre no tempo do corpo.
Exatamente. E às vezes o Instagram faz esse ato de corpar, infelizmente, com pessoas que eu entrevistei que usam isso como o happy hour. O happy hour, ao invés de ir para um bar, como ele falou, tomar uma cerveja, a pessoa sempre fala assim, deixa eu ver um pouquinho do Instagram. Quando você vê, já passou 1h30. Entendeu? Então, infelizmente, algumas pessoas estão indo para esse corpar.